Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo número 3. Papai e mamãe, a criança precisa totalmente da sua ajuda para poder prestar culto a Deus e para ter o seu exemplo, sobre como se adora o Senhor e sobre como alguém se alimenta da verdade da sua palavra. Então, papai e mamãe, esta é uma hora importante para que você ajude a sua criança a acompanhar a mensagem. A igreja dispõe de recursos para isso e nós incentivamos você a usar dos recursos que a igreja oferece. Eu disse a carta de Paulo a Tito, capítulo 3. A igreja se coloca em pé e nós vamos ler do verso 3 ao verso 7. Tito 3, de 3 a 7. Leia comigo, o texto está projetado na mesma versão que eu estou usando. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para o nosso coração. Dizemos amém. Pode se assentar, por favor. Bom dia, crianças. Oh Deus, as crianças. Bom dia, crianças. Vamos aprender uma palavra nova? Obrigado. Hipotermia, diga comigo. Hipotermia. Hipotermia. Quem sabe o que é hipotermia? Criança, adulto sabe tudo. É um perigo para quem mora em São Luís muito grande. Alguma criança sabe o que é hipotermia? Não. Hipotermia é o que acontece quando fica muito frio. E se a pessoa não se proteger, em alguns lugares do mundo onde fica muito, muito frio, a criança pode morrer de frio. E o adulto também. Por isso eu disse que é um perigo para quem mora aqui em São Luís. Eu pesquisei, minha gente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura já registrada em São Luís, eu discordo, mas foi a pesquisa oficial. A menor temperatura registrada em São Luís foi 16,9 em 1987. Eu acho que isso aí não procede, não é possível. É muito frio para fazer 16 graus aqui em São Luís. Hipotermia é o que acontece, que pode matar uma pessoa quando ela está num lugar que a temperatura é muito baixa. Escreve com H, viu? Papai, mamãe, ajuda a criança a aprender a palavra nova. Hipotermia começa com H mudo. Um montanhista decidiu participar de um desafio. Essa história é absolutamente verídica, absolutamente relatada e verificada. E decidiu subir sozinho uma montanha no Alasca. O Alasca, a temperatura é parecida com aqui, só que ao contrário. Lá é muito frio. E o montanhista vai fazer um percurso, uma trilha numa montanha no Alasca. Isso aconteceu, repito, história verídica. Só que ele se perdeu na rota. Ele se perdeu e ficou totalmente perdido, a mata densa, e foi caindo o dia, ascendendo, quer dizer, subida, o dia caindo, ele procurando um lugar, procurando voltar para a sua rota, ou um local, ou alguma forma de auxílio, sem comunicação, sem sinal de nada, nem de rádio. A situação foi ficando complicada. A neve caiu fininha, a temperatura foi caindo cada vez mais. Ele relatava sentir duas coisas: exaustão e um frio
inimaginável. Quando já estava mesmo à noite, a temperatura ia cair ainda mais, ele achou uma pequena clareira no meio da mata densa, exausto, não pensou em tirar a roupa, trocar a roupa gelada de neve molhada, ou acender um fogo para se aquecer. Ele simplesmente caiu numa montanha de neve, exausto. O relato ainda é interessante, porque ele nos diz o seguinte, que a sensação, e o ChatGPT confirmou para mim isso, a sensação quando você está morrendo de hipotermia, caído num monte de neve, você não vai acreditar nisso, você se sente aquecido. Ele disse que deitado naquele monte de neve, no céu aberto, gelado como nunca, ele sentiu como se estivesse numa cama maravilhosa, coberto com um edredom maravilhoso. O ChatGPT confirmou o que acontece. Na hora da exaustão, os músculos que estão travando o sangue mais baixo para poder conservar a vida da pessoa, eles relaxam de exaustão, e o sangue flui para a superfície rapidamente, e aquilo faz com que a pessoa se sinta aquecida. Exausto, ele estava prestes a dormir, mas você sabe o que ia acontecer alguns minutos depois que ele dormisse. Esse homem sobreviveu por um cachorro, um São Bernardo, que o achou no mato e conseguiu salvar a vida dele a poucos minutos da morte. Mas o que me chamou a atenção nessa história é a forma como ele relatou. Você se sente quente, confortável, exausto, prestes a dormir e de dormir para morrer. Não deveria ser assim, concorda comigo? Que o nosso corpo iria reagir nesse tipo de situação. Se você analisar a condição precária dessa história que eu estou te contando, que repito, é absolutamente verídica, parece que ele foi traído pelo próprio corpo. Parece que o corpo, em vez de lutar para a sobrevivência, estava jogando o cara na boca da morte. Tem algo de errado no corpo, então. O corpo não deveria funcionar desse jeito. O corpo deveria funcionar ao contrário disso, deveria funcionar para nossa sobrevivência, não para nossa morte. Tem algo de errado no nosso sistema, tem algo de errado na nossa biologia. Tem algo de errado, e essas disfunções do corpo são pequenas quando comparadas com algo de errado que existe em nossa natureza, não apenas física, mas em nossa natureza espiritual. Esse é o nosso tema hoje. O texto fala daquilo que éramos e daquilo que somos agora em Cristo Jesus e como isso aconteceu por causa da graça de Deus. Nós estamos estudando a doutrina bíblica da regeneração. Crianças lindas, digam com o pastor, regeneração. Escreva, regeneração. Regeneração, que significa nascer de novo, quer dizer que existe um problema em nossa natureza. Não é um problema naquilo que fazemos, não é um problema externo a nós que nos atinge, é um problema interior de cada pessoa, é um problema em nossa natureza. E se é um problema em nossa natureza, você vai entender comigo hoje a pergunta de Nicodemos para Jesus: como pode o homem nascer de novo? Porque se o problema está na nossa natureza, naquilo que somos, como nós podemos mudar aquilo que somos? Esta foi a pergunta que Nicodemos fez para Jesus aquele dia. Como nós podemos mudar aquilo que somos? E a Bíblia é muito enfática sobre isso. A natureza pecaminosa, número 1, a natureza pecaminosa é mais do que apenas um probleminha. É mais do que apenas um probleminha. O nosso assunto hoje, meus irmãos, sobre regeneração, é para enfatizar isto. O problema que existe no mundo e com cada pessoa e com a humanidade como um todo, não é um problema daquilo que fazemos e não é um problema daquilo que está do lado de fora de nós e que nos atinge. Não é um problema exterior, é um problema interior do meu e do seu coração. Não é um problema do que fazemos, é um problema do que somos. E se o problema está naquilo que somos, Senhor Deus, como a gente pode se tornar outra coisa?
Se você conseguiu entender a seriedade do assunto, então você está entendendo a grandeza desta maravilhosa verdade bíblica que nós estamos pensando nela hoje de manhã. O milagre da salvação tem diferentes facetas ou partes. Note que está escrito aí no seu resumo, todas sendo inseparáveis e ligadas umas às outras pelo próprio Deus, que as opera em nós. Então, o que nós estamos estudando é uma parte daquilo que tem sido chamado ao longo dos anos, dos séculos, do protestantismo, de a corrente de ouro. Você vai querer escrever isso aí do lado. A corrente de ouro são os elos inseparáveis das facetas do milagre da salvação. Na teologia sistemática, estudioso aí que gosta, isso é chamado de ordo salutis, a ordem da salvação. Eleição quer dizer o quê? Que Deus planejou a salvação desde a eternidade. Quem é o agente? Deus, o Pai. Tem uma referência bíblica que você pode apreciar. Expiação quer dizer que Cristo paga o preço dos pecados e sofre a punição e a maldição da culpa. Quem é o agente? Deus, o Filho, com uma referência para você apreciar. Vocação. Essa palavra normalmente nós usamos para falar de pastores, de missionários, de ministros de música, de pessoas que se dedicam ao ministério. Mas há uma vocação geral. Por meio do Evangelho, o Espírito Santo nos chama a Deus. E o agente é Deus, o Espírito Santo. Quando isto chega a experiência individual em que uma pessoa experimenta o milagre salvador de Deus, nós temos regeneração, que inclui a conversão e a adoção, que significa o quê? Fomos salvos, o verbo está no tempo passado, e o seu efeito é, fomos salvos da natureza pecaminosa. Não deixe de anotar essa palavra, da natureza pecaminosa. Com a graça de Deus, eu falarei no domingo que vem sobre a justificação. Fomos salvos, ainda no tempo passado, da culpa do pecado. No domingo seguinte, falarei sobre santificação e perseverança, que quer dizer, estamos sendo salvos no tempo presente do poder do pecado. E se o Senhor assim permitir, no dia 13 de abril, pregarei sobre a glorificação, que quer dizer que seremos salvos no futuro da presença do pecado. Não se preocupe que eu vou mandar o gabarito hoje à tarde, lá no grupo do WhatsApp, tá bom? O ponto continua sendo a ênfase. Isso aqui é uma grande corrente, e a palavra mais importante talvez tenha passado despercebido, que eu quero enfatizar, naquela frase acima da tabela. O milagre da salvação tem diferentes facetas ou partes, todas sendo a mais importante palavra, inseparáveis, e ligadas umas às outras pelo próprio Deus, que as opera em nós. O milagre da regeneração, que está aí na sua tabela, quer dizer que fomos salvos da natureza pecaminosa. Para colocar em ênfase e me repetir aqui, só para fim de clareza. O problema não está naquilo que fazemos. O problema espiritual do mundo e das pessoas não está fora de nós e nos atinge. Ele está naquilo que somos. Mas se ele está naquilo que somos, irmão, como nós podemos mudar aquilo que somos? Veja esse texto de Jeremias 13, 23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Essas palavras de Jeremias são muito fortes. Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal.
Você que gosta de filosofia, conhece o nome de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau criou aquela ideia do bom selvagem, que existia em algum lado do mundo uma pessoa que não nasceu num ambiente contaminado pela civilização. Que essa pessoa natural, essa pessoa em estado bruto, é uma pessoa boa. É uma pessoa que tem moral, que tem generosidade, que tem sensibilidade. E então, consequentemente, o que ele queria com isso afirmar não era uma hipótese. Ele queria dizer que o problema está na sociedade. É a sociedade, são as tradições, é a maldade praticada por uns contra os outros que corrompe a pessoa. Se uma pessoa fosse posta à parte, ela seria boa, ela ia florescer em bondade. Você consegue acreditar numa ideia dessa? Isso faz sentido para você? A sociedade é feita de quê? De pessoas. Se as pessoas fossem boas, a sociedade seria boa. Não está na criação o problema real, não está na estrutura social, não está na tradição, não está em nenhuma das divisões que tentam impor, como na nossa compreensão da sociedade, homens contra mulheres, ricos contra pobres, patrões contra empregados, etc, etc. O problema, como a Escritura Sagrada o revela, ele se encontra dentro de nós, naquilo que somos. E a pergunta eu quero reforçar: se está naquilo que somos, como a gente pode mudar aquilo que a gente é? Esta foi a pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Como é possível mudar aquilo que se é? O texto que nós lemos na carta de Tito diz, preste atenção ao texto, também nós éramos. O verbo é o verbo ser. Nós éramos o quê? Insensatos, desobedientes, extraviados, servos de concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos. Deixe a sua experiência confirmar este ponto. Quantas e quantas vezes você já cometeu um erro, amargou a consequência, se arrependeu no coração, disse, prometeu, jurou para você mesmo que nunca mais iria fazer aquilo de novo, disse publicamente para a pessoa que você feriu, diga, eu não vou mais fazer isso, eu reconheço que eu errei, e você vai, dali a algum tempo, tropeça na mesma coisa. Já aconteceu? Só comigo? Será que a gente estava mentindo quando fez a promessa? Será que era tudo um teatro, era tudo um fingimento? Você sabe que não. Você sabe que não. Existe um problema, querido irmão, naquilo que a gente é. Este é o problema real. O problema não está em uma coisa que a gente faz. O problema não está no berço. Talvez haja questões, mas veja bem, o problema essencial não vem da educação que a gente recebeu do pai, da mãe, ou da sociedade, ou da tradição, ou da religião, o que for. O problema real está naquilo que nós somos. E não só a pergunta é, não dá para a gente mudar, se é o que nós somos, a gente não consegue mudar aquilo que a gente é, sim, mas o problema é ainda maior. Ninguém pode nos tirar disso, porque o que eu sou, você é. Como eu poderia te ajudar ou você a mim? Se eu tenho o mesmo problema e você também, não é só que eu não consigo ajudar a mim mesmo, ninguém consegue ajudar ninguém, porque nós todos somos a mesma coisa. É sério isso aqui. Para nos levar a uma compreensão, então, que a salvação é um grande milagre. Se eu fui à pergunta de Nicodemos em João capítulo 3, versículo 4, é necessário que eu vá à resposta de Jesus nos versículos seguintes, que estão aí no seu resumo. João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu, a pergunta foi, como pode o homem nascer de novo? A resposta de Jesus Cristo foi, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. A palavra carne
nos escritos de João e Paulo, sobretudo, mas praticamente na totalidade do Novo Testamento, significa natureza humana natural, a natureza com a qual a gente nasce, nossa natureza pecaminosa, nossa natureza transgressora. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Quer dizer, o problema que eu tenho não é no que eu faço, nem é fora de mim e me atinge, está dentro de mim, daquilo que eu sou. Eu não consigo me ajudar, nem tampouco ninguém pode ajudar-me ou eu consigo ajudar alguém, porque todos somos a mesma coisa. É necessário o agir do Espírito de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Este é o milagre da regeneração. Você recebe de Deus um novo coração, como está lá no texto de Ezequiel, capítulo 36. Deus vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Já entendeu o que essas palavras significam? Elas significam fundamentalmente isto, que a nossa natureza humana é insensível e impenetrável à palavra de Deus. Nossa natureza humana é insensível e impenetrável à graça de Deus. É um coração de pedra. Se você tirar uma pedra lá do fundo do mar, ela está lá no fundo do mar desde a criação, milênios lá dentro. Se você quebrar, a pedra está seca por dentro. Está cercada de toneladas de água, seca por dentro. O coração de pedra é impenetrável, insensível. Nunca viu isto? Não se lembra de como você era antes de crer em Jesus Cristo, não? Que o seu coração era duro à palavra de Deus, que essas coisas para você eram desprezíveis, mesmo que a sua atitude não fosse muito arrogante ou muito forte, na prática você não aceitava, você imaginava que era adiável, que isso era para algumas pessoas e não para você. Nós éramos, diz o texto que nós já lemos, insensatos, desviados, um coração de pedra. Como Deus transforma um coração de pedra em um coração de carne? Só Deus pode fazer isto. Esse é o poder de Deus. Você não se lembra do que o diabo disse para Jesus Cristo no deserto? Transforma essas pedras em pães. Deus tem o poder. Se estes se calarem, disse Jesus, as pedras clamarão. Deus tem este poder. Deus fez as pedras, Deus pode dispor delas como lhe aprouver. Fim da alegoria, migrando para as pedras mais duras que existem, que são o coração das pessoas. Deus faz esta obra. O Espírito Santo sensibiliza o coração de alguém. O Espírito de Deus toca o coração de alguém, transforma o coração de pedra num coração de carne. Vem uma nova mente, um novo coração, uma nova mente. Uma nova mente, porém, não é um milagre. A cena é meio ridícula. Você assistiu Matrix 1, aquele filme 2001, não é? Antes? Não sei, enfim. Que colocavam um cabo na nuca do cara e transferiam conhecimento para ele. Você se lembra disso? Não é bem assim. Uma nova mente é o resultado do discipulado de um cristão na palavra de Deus. É por isso que discipulado não é um curso de 13 semanas. Discipulado é algo que você experimentará ao longo de toda a sua vida cristã. Ao longo de toda a sua vida cristã, Deus está pleiteando, trabalhando com a Escritura, contra a sua mente. Sim, a palavra é contra. Deus está trabalhando com a Escritura contra a sua mente para expurgar, arrancar ideias erradas que na sua mente se implantam, se implantaram e ali permanecem. Será que a gente poderia citar exemplos? Será que é necessário citar exemplos? A forma como uma pessoa lida com seu próprio temperamento. Ah, eu sou assim mesmo. E minha mãe era assim também. Eu não deixo o almoço para janta. Comigo é assim, bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Aí a pessoa
Ou se orgulha, sim, tem gente que se orgulha disso. Ou pior, dá desculpa e diz, mas é muito difícil a gente mudar o temperamento da gente. O temperamento é aquilo que a gente é, e é muito difícil mudar aquilo que a gente é. Entendeu a pregação agora? É mesmo, é muito difícil mudar aquilo que a gente é. Mas Deus pode mudar aquilo que a gente é. E o Espírito de Deus toma um coração iracundo e transforma numa pessoa mansa. A minha irmã aprendeu com a sua mãe assim, não, eu não sou mulher para depender de marido, não. Eu não sou mulher para depender de marido. Eu vou ter minha própria vida e marido não me governa, não. Aí a irmã veio a Jesus Cristo, mas continuou pensando dessa forma, até que um dia aprendeu na palavra de Deus que o seu lugar é de ser a auxiliadora do seu marido. E que isso não é uma desonra, isso não é uma diminuição, isso não é um problema. Isto é aquilo que é o propósito belo e sábio de Deus. Faz sentido para você? Não, tudo bem. Sai dessa, Hugo. Um novo coração, uma nova mente. Eu citei 2 exemplos. Poderíamos citar outros exemplos. A atitude de uma pessoa para com seu dinheiro é um bom exemplo da necessidade de mudança de mente. O uso do tempo. O pastor implora para a igreja ser pontual, não cai no coração, mas um dia vai cair, eu vou continuar falando. Mudança de mente, discipulado, uma nova natureza. Uma nova natureza é a transformação completa e real que Deus faz. Eu volto ao texto de Tito, esse texto já foi lido, mas talvez a gente não tenha apreciado totalmente a importância e a riqueza deste texto. Capítulo 3, verso 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, atenção, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que Ele abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O problema, irmão, antes de eu partir para o próximo ponto, é que nós somos crentes e declaramos que nascemos de novo, mas pouco de novo, de mudança e de transformação se vê na nossa vida. Aí quando estas palavras são ditas, esse testemunho é dado por alguém cuja vida não tem marcas de mudança, parece que são meras palavras. Parece que são meras palavras. Uma coisa é a gente se emocionar quando vê, como eu já vi, creio que você já tenha visto também, aqueles testemunhos dos rapazes que estavam lá, presos nas drogas, e veio a missão da nossa junta, a Cristolândia, e pegou aquelas pessoas e tirou das drogas e refaz, Jesus Cristo refaz por meio dos missionários, tanto da vida daquela pessoa, e a gente vê histórias maravilhosas, e quando aquele pessoal se coloca lá na frente, centenas deles, cantando que são novas criaturas, a gente se emociona, é claro que sim. É maravilhosa a cena. Mas algo da beleza desta cena pode ser observado na sua vida pelas pessoas que convivem mais de perto com você? Isto aqui se tornam palavras vazias.
quando não é visto junto com uma vida que está sendo transformada pelo Senhor. Eu nasci de novo. Em quê? A pessoa passa por uma cirurgia e diz: eu levantei da mesa de cirurgia, eu nasci de novo. Outro toma uma batida, o carro roda na estrada e lá dentro ele grita: Jesus me salva. Sai do carro e diz: eu nasci de novo depois dessa experiência. A maior vulgarização, escuta, a maior vulgarização deste assunto é quando ele é reduzido a apenas uma experiência impactante. É mais do que isso. É receber de Deus uma nova mente, um novo coração, tornar-se uma outra pessoa. Tornar-se uma outra pessoa. Então nós estamos falando de um grande milagre, número 3, que o Espírito Santo opera, anote aí, através da Escritura. Através da Escritura. O Tito 3,5, que nós já lemos, diz que Deus, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Caso 1. John Wesley estava pregando. E naquele tempo ele tinha sido proibido de pregar dentro das igrejas. Ele pregava nos celeiros, nas casas, no campo, em qualquer lugar. Um homem foi para ouvir a pregação de John Wesley usando um casaco e encheu o bolso do seu casaco de pedras. E a intenção dele era ficar com as mãos no bolso enquanto John Wesley pregava e ele tacar uma pedra no pregador. Um monte. Essa história é absolutamente verídica. Ele ouviu John Wesley pregando com as mãos nos bolsos e acariciando as pedras, esperando a hora certa de tacar a pedra no pregador. Ele pensou que iria tacar a pedra na hora que ele começasse a mensagem, mas disse: não, vamos esperar um pouco para dar mais efeito. O pregador começou a ler o texto bíblico e disse: vamos esperar terminar a leitura do texto. O pregador orou, ele disse: vou esperar a oração terminar. O pregador começou a pregar, ele continuou passando a mão, acariciando a pedra dentro do bolso e ouvindo a mensagem. E enquanto ele fez isso, John Wesley apresentou o Evangelho de Jesus Cristo e ele continuou toda a mensagem com a mão no bolso, acariciando uma pedra, até o momento em que uma outra pedra, seu coração, foi transformado por Jesus Cristo. Aquele homem foi com a intenção de apedrejar o pregador, mas saiu de lá transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. O texto de Efésios, capítulo 1, versículo 13, nos conta, nos mostra, em quem Cristo Jesus também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, primeiro ouvir, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A obra transformadora do Espírito Santo acontece através da Escritura. É por meio da palavra de Deus, trabalhando o nosso coração com graça, com misericórdia, sim com confronto, sim com correção, sim às vezes fazendo com que a gente sinta a gravidade do assunto, mas é a bondade, tudo é a bondade e a misericórdia de Deus. Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, o Espírito Santo está trabalhando no coração das pessoas. Caso 2, um pastor foi entrevistar um homem que queria ser batizado, um jovem que começou a frequentar os cultos da igreja e começou a se envolver com a palavra de Deus e começou a ser transformado pela palavra de Deus. E depois da entrevista com o pastor, ele disse para o pastor: pastor, eu não sei o que aconteceu. Ele disse: eu não sei o que aconteceu, mas de uns 3 meses para cá, as suas pregações estão maravilhosas. Antes eu não entendia quase nada, mas de 3 meses para cá, eu tenho ouvido umas pregações, inclusive não é só pregação, o louvor está maravilhoso, de 3 meses para cá. O pastor da igreja entendeu o que tinha acontecido de 3 meses para cá. O milagre da regeneração. Eu lembro quando eu comecei a frequentar
a igreja evangélica, e já contei parte da minha história para os irmãos, eu não conseguia entender uma pregação, a ligação das ideias, era difícil, era desafiador para mim. Mas no momento em que eu entendi a graça de Jesus Cristo e a sua misericórdia, irmão, eu lembro disso até com alguma saudade. Com que avidez eu ouvia a pregação, com que fome eu ouvia a escola bíblica dominical. Eu chegava cedo, sentava no primeiro banco da igreja, ficava olhando avidamente para ouvir a pregação da palavra de Deus. O Espírito Santo opera por meio da pregação, através da Escritura Sagrada. Caso 3, e essa história é tão maravilhosa de se relatar. E a história dela, o testemunho dela está aí na internet, ela tem servido de bênção para muitas pessoas por meio do seu testemunho. Rosaria Butterfield. Ela era uma professora universitária, militante política, vivendo num relacionamento pecaminoso aos olhos de Deus, e que se aproximou de uma igreja na sua cidade com a pior das intenções, para criticar e para mostrar que as igrejas eram um poço de ignorância. E depois que o seu artigo foi publicado no jornal, o pastor da igreja daquela cidade mandou um e-mail para ela dizendo: eu li o seu texto, gostaria de poder fazer um convite. Por incrível que pareça, irmãos, ela aceitou o convite, uma amizade nasceu, e ao longo de 3 anos, foram 3 anos, eu disse, ela era uma militante política, uma professora universitária de uma ala extremamente ideológica, vivendo num relacionamento pecaminoso há anos. Mas a palavra de Deus fez a obra libertadora no coração desta mulher. A palavra de Deus fez a obra transformadora nesta vida. Para hoje, a gente ouvir as pessoas querendo mudar essas coisas. Não, irmãos, por meio desta verdade, da verdade da palavra de Deus, o Espírito Santo opera, transformando a gente, uma nova pessoa, uma nova mente, um novo coração. Eu só queria fazer uma pergunta final que eu fiz no domingo passado. Deus está fazendo esta obra em você, se você é um crente em Jesus Cristo. Mas você está ajudando ou atrapalhando? A gente diz que nasceu de novo. Onde estão as evidências de que nossa vida foi transformada? Onde estão as testemunhas para depor que realmente uma mudança aconteceu na vida de José ou de Maria? Mais do que crer numa doutrina bíblica de regeneração, é preciso viver uma vida transformada pela graça de Deus. Enquanto os irmãos da música se dirigem para cá, eu convidarei a igreja a ficar em pé. Eu tenho uma pergunta para lhes fazer, e a cola da resposta está aí no seu resumo. Igreja, o que você crê sobre a regeneração? A regeneração é o ato inicial da salvação, em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. É obra do Espírito Santo, em que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Nesse ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo, é por ele selado para o dia da redenção final e é liberto do castigo eterno dos seus pecados. Há 2 condições para o pecador ser regenerado: arrependimento e fé. O arrependimento implica mudança radical do homem interior por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus.
A fé é a confiança e aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão, justiça e paz. Amém. Você já viveu isso? Nascer de novo? Receber de Deus perdão e paz? Isto Jesus Cristo oferece. E isso Jesus Cristo dá, se você vier a Ele com fé e com todo o seu coração.